Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, o Senhor está nos agraciando com mais um dia maravilhoso e também está nos trazendo em sua casa para mais uma vez cultuar em espírito e em verdade nesta escola bíblica dominical que está iniciando, graças a Deus, este culto. Peço que todos possam ficar em pé neste momento. Vamos fazer uma oração inicial, elevando nosso pensamento aos céus, ao trono da graça, para pedirmos do Senhor a direção do seu Santo Espírito para o seu trabalho que já está iniciando. Oremos ao nosso Deus. Pai Celestial, Pai Eterno, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor, ó Pai, imerecido em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter nos separado do mundo, por o Senhor ter nos levado para o Filho do teu amor, Senhor, onde agora estamos seguros para sempre com o Senhor. Obrigado por estarmos aqui nesta manhã, para cultuar o Senhor, Pai. Abençoa os amados irmãos também que estão chegando também em tua casa, Senhor. Guarda-os também de todo mal. Abençoa, Senhor, toda a programação. Abençoa também, Senhor, aos irmãos que não podem vir hoje também pela manhã. Aos que estão doentes, te peço também a tua cura, Senhor Deus, para que também eles possam estar com a gente aqui. Ó Deus, em nome santo de Jesus. Abençoa tudo que vai ser feito, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos por tudo isso. Amém, amém. Continuando em pé, vamos agora adorar o nosso Deus com o cântico Deus está aqui. Amém. Amém. Com certeza o Senhor está aqui, neste lugar, nos abençoando nesta manhã. Amados, agora nós vamos ler a palavra do nosso Deus. A nossa leitura bíblica se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Vamos ler os versículos do 24 ao 29. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículos 24 a 29. Mais uma vez nós iremos hoje também ler
Essa leitura, uma leitura participativa, uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos pares, os irmãos vão ler os versículos ímpares. Todos juntos, tá? Leiamos a palavra do nosso Deus. Temos aqui um tema que é os dois fundamentos. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Igreja. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Igreja. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Igreja. Amém, Jesus. Peço ao nosso amado irmão Gilmar que faça uma oração em agradecimento à leitura da palavra do nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar, amados. Muito obrigado pela reverência, nosso Senhor, pela colaboração de todos. Agora nós iremos entoar mais um cântico ao nosso Deus, cântico Estrela da Manhã. Então vamos adorar o Senhor aí alegremente, louvando ao nosso Deus. Sabemos que hoje Ele está aqui em nosso meio, nos abençoando e ter nos trazido em sua casa nesta manhã, ter nos dado vida para o adorar, para o glorificar, ter nos dado saúde. Então, nós temos muitos e muitos motivos para adorar esse Deus maravilhoso. Estrela da Manhã. Trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui.
te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amados, agora a gente vai entoar o hino de número 5, Presença Divina, para nós encerrarmos essa parte do nosso culto adorando o Senhor com mais este hino de número 5, Presença Divina. Vem nos abençoar e vem fazer brotar o que se semear no coração. Vem tu consolador, ser testificador da redenção. No templo vem a obra completar, as manchas bem limpar o coração. Ó grande Trino Deus, sim te adorarmos nós e só a ti santificar-nos dás, ao céu nos levarás, a glória nos darás, contigo aí. Amém. Graças a Deus. Agora eu passo a palavra ao nosso pastor Júlio César, que vai trazer o estudo da palavra de Deus para nós nesta manhã. Senhor, onde a igreja se reúne coletivamente, trabalham, que estudam, possam vir à casa de Deus agradecer a Ele pelas bênçãos recebidas e assim também sermos edificados. O irmão Márcio não pôde estar conosco porque precisou ir trabalhar. A irmã Léo-Simar se encontra enferma e o restante eu não sei porque não vieram, com exceção da irmã Maria e da irmã Ana Paula, que trabalham dia de domingo. Ok? O restante eu não sei porque não vieram. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para o nosso texto áureo, que está lá em Hebreus, capítulo de número 10. Nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre a igreja. E nós estamos aprendendo qual é o meu lugar na igreja. Nós já começamos isso domingo passado. Hebreus, capítulo de número 10. Vamos pegar do versículo 19, para nós darmos continuidade a esses pequenos ensinamentos. Qual é o nosso lugar na igreja? O autor de Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo 19, eu irei ler versículos 19, 20, 21, 22 e todos, quando chegarmos ao 25, iremos ler juntos.
Hebreus capítulo 10, versículo 19 nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Amém. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor, porque a Tua misericórdia já nos encontrou nas nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor pelo ar que estamos respirando. Agradecer ao Senhor pelos nossos corações que estão batendo. E pela oportunidade que o Senhor está nos dando nesse dia, que é o dia do Senhor, onde foi no domingo que o Senhor ressuscitou para trazer a nós a vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, que esse dia seja da nossa parte um dia de louvor, de adoração, um dia de comunhão, um dia de edificação, Senhor. Quero agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos, orar por aqueles que não puderam vir, orar por aqueles que voluntariamente decidiram não vir à tua casa. O Deus Santo Espírito possa estar falando aos seus corações para reconhecerem a necessidade de vir à tua casa, porque é o mandamento do Senhor congregar, e especialmente nesse dia de domingo, que é o dia do Senhor. Nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito, para aprendermos mais da Tua Palavra, para sermos mais edificados e transformados, e praticantes da Tua Palavra. Recebe da nossa parte honra, louvor e adoração, pois nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Ok, então nós estamos no tema: qual é o meu lugar na igreja? Eu disse para os irmãos domingo que passou que a frase que Moody diz é assim: a frequência à igreja é tão vital para um discípulo quanto a transfusão de sangue rico e saudável para o enfermo. Então, o que Moody está nos dizendo? Que estar na igreja é tão importante como uma transfusão de sangue para uma pessoa que precisa. É muito importante o crente estar na igreja. E o versículo que nós lemos aqui, que é o versículo áureo, para confirmar que o crente deve estar na igreja, é o de Hebreus 10, 25, quando ele diz: não deixemos de congregá-los, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Então esse é o versículo para a nossa meditação. Domingo passado nós meditamos qual o valor de ser membro de uma igreja.
Eu disse para os irmãos e quero aqui reafirmar que tem muitos crentes que não querem se tornar membros de igreja porque não querem assumir compromissos tanto com Deus como com a própria igreja. Porque quando uma pessoa se torna membro de uma igreja, ela passa a ter compromisso. Só que essa pessoa, esse crente, ele se esquece que há um valor muito grande de ser membro de uma igreja. E quando ele se esquece, quando ele não dá o real valor de ser membro de uma igreja, ele é um membro fora de um aquário, vamos dizer assim. Porque o crente verdadeiro, ele precisa entender que ele precisa obedecer aos mandamentos de Deus. E só existem algumas formas de obedecer os mandamentos de Deus quando a pessoa se torna membro. Por exemplo, para cear, a pessoa precisa ser membro. Por exemplo, depois que a pessoa é batizado, essa pessoa ela passa a ser membro de uma igreja. Fora isso, não tem como uma pessoa participar dos mandamentos, o qual é requerido somente para os membros. E eu disse para os irmãos que o valor de ser membro de uma igreja é de termos comunhão. Comunhão é de termos crescimento espiritual, onde nós vimos lá em Atos, capítulo de número 2, versículo 42, que aqueles irmãos novos convertidos, eles se reuniam na igreja. E também vimos que nós temos a oportunidade de cooperar na propagação, no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, há um privilégio de ser membro de uma igreja. Só, irmãos, que existe responsabilidade. Para ser membro de uma igreja, tem que ter responsabilidade. Você precisa da igreja, mas a igreja também precisa de você. Assim como você conta com a igreja para suprir as suas necessidades espirituais, ela conta com você para realizar a obra de Deus. Ou seja, todo crente, ele precisa da igreja. Por que o crente precisa da igreja? Porque é na igreja que ele vai receber os ensinamentos espirituais. Então, ele precisa estar na igreja. E, dessa mesma forma, a igreja também precisa dos membros. Porque se não tiver membros, não tiver pessoas, como que essa igreja vai propagar o Evangelho de Jesus Cristo, que é o principal trabalho de uma igreja? Pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, vocês estão percebendo aí que há uma troca. Assim como a pessoa precisa da igreja, não se pode viver longe da igreja, a igreja precisa também da pessoa. Ou seja, quando nós perguntamos de uma pessoa assim, você ainda está nos caminhos do Senhor? A pessoa diz, estou no caminho do Senhor. Mas você está indo para a igreja? Ela, não estou indo para a igreja. Eu só me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus. Isso é a maior fake news de todos os tempos. Não tem como uma pessoa salva em Jesus Cristo não gostar ou não querer estar na igreja. Porque nós aprendemos nos ensinamentos passados que a igreja ela foi comprada com o precioso sangue de Jesus Cristo. Então não tem como essa pessoa ter comunhão. E quando eu disse para os irmãos, eu disse igreja somos nós. Não estou falando igreja, templo. É que eu disse até para os irmãos que nós falamos até de uma forma errada. Nós vamos para a igreja. Nós não vamos para a igreja. Nós vamos para o templo adorar a Deus. E eu disse para os irmãos que esse templo só tem valor quando a igreja está dentro desse templo.
Quando a igreja está fora desse templo, esse templo não tem o total valor, porque Deus, ele se manifesta onde está a igreja dele reunida. Então, a responsabilidade de ser membro, nós temos como primeiro ensinamento a participação. Participação. Ou seja, você precisa conhecer todas as atividades da igreja para poder participar delas. Os seus dons, o seu potencial e a sua vida precisam ser aplicados na casa de Deus. Ou seja, a participação dos cultos é muito importante para o membro. Então, irmãos, quando eu falo de participação, eu estou falando que o membro ele tem essa responsabilidade. Inclusive, isso está no estatuto dessa igreja. E quando uma pessoa se torna membro, ela tem a responsabilidade de estar em todos os cultos. E o que é que nós estamos aprendendo? Que para isso nós precisamos saber das atividades da igreja. Porque o que tem acontecido na nossa própria igreja? É os irmãos que se reúnem de uma forma manca. Você conhece aquela pessoa que... Tem pessoas que só vêm domingo à noite, tem pessoas que só vêm na EBD, tem pessoas que só vêm no culto de doutrina. Então, não é dessa forma que Jesus Cristo quer que nós viemos a louvar, a glorificar e a estar na igreja. Em todos os cultos, em todos os cultos. Então, as atividades da igreja, ela começa na escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical. E tem crente, tem membro que não vem para a escola bíblica dominical. E depois da escola bíblica dominical, nós temos um culto de louvor e adoração, onde nós falamos que é o culto das estrelas, onde os irmãos, as irmãs, ao domingo à noite, elas se produzem mais. Não estou dizendo que isso é errado e nem pecado, mas é no domingo à noite que nós damos maior produção. Aí na quarta-feira já vem de sandália, aí na quarta-feira já não vem mais de gravata, já vem com aquela roupa a menos. Parece que o culto de doutrina e oração não tem valor como se tem o domingo à noite. Então, temos também o culto da frente missionária, como também temos os ministérios. Então, a igreja ela não se reúne de uma forma plena. Pensou se toda a igreja, todos os congregados. Irmãos, eu estava vendo na lista de congregados e membros. Nós somos mais de 50 pessoas. Só de membros nós temos 31 membros. A pessoa, se esse povo desse valor mesmo, desse prioridade mesmo às coisas de Deus, como nós damos para as coisas do mundo, como o crente ele pode até estar doente, com dor de cabeça, mas na segunda-feira ele vai trabalhar, mas quando se trata de vir ao culto, aí é aquelas desculpas esfarrapadas que nós damos, que só engana o pastor e pensa que engana o pastor, mas não engana a Deus. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós temos como membros da Igreja do Senhor de participar do culto. Essa é a primeira responsabilidade. Então, eu digo, irmãos, como eu sempre dizia na igreja, e lá em Belém também eu falava, irmãos, quando é dia de culto eu não negocio. Só se for mesmo por motivo de força maior e que eu sinta que eu não posso mesmo estar no culto. Mas fora disso eu não negocio. O que acontece, irmão? Tem pessoas que quando tem visita em casa não vêm para o culto. Isso aconteceu muitas vezes lá comigo, lá em Belém do Pará. Irmão, por que você não veio para o culto? Ah, chegou minha vizinha, chegou meu parente. Por que você não trouxe seu vizinho, seu parente? Então tem pessoas por causa de trabalho também. Claro, trabalho a gente entende que é por força maior, né? Mas tem aquelas pessoas que se projetam ao trabalho.
que prefere o trabalho ao invés de vir para o culto. Alguém perguntou, mas pastor, é pecado trabalhar no dia de domingo? Depende do ponto de vista. Se você chegar, patrão, eu quero trabalhar no domingo, aí é pecado. Mas se o patrão disser assim, olha, tu precisa vir trabalhar no domingo, aí tu precisa obedecer ao teu patrão. Então, irmãos, eu não negocio e gostaria também que a igreja não negociasse nos momentos de culto, porque é minha responsabilidade. Primeiro, para comigo, é que eu preciso buscar esse alimento espiritual. E hoje nós estamos vivendo numa geração de pai, de mãe, de famílias fracas, porque não buscam esse alimento espiritual, não buscam a proteção para a sua família. E nós temos visto famílias fragilizadas, famílias derrotadas e famílias sendo vencidas por Satanás por não buscarem essa proteção e esse alimento espiritual que é muito importante para todas as famílias e todos os membros. Então, não negocie no dia do culto. Participe das atividades da sua igreja, que é a sua, a minha, a nossa responsabilidade. Já está valendo aqui, já? Tenho até que horas, irmão? Eu preciso ler aquelas coisas ali, né, que toda vez eu me esqueço, eu fico de perguntar. Irmãos, segundo o ensinamento da nossa responsabilidade como membro, primeiro é a participação no culto, agora é de serviço. Aí fica muito difícil. Se eu não participo do culto, como é que eu vou trabalhar na obra de Deus? Então, o serviço, ele é muito importante na obra de Deus. Ou seja, nos trabalhos da igreja, não seja apenas espectador e crítico, porque tem aquele crente, como eu disse, né, que é errado também. Tu vai para onde? Eu vou assistir o culto. Irmãos, nós não viemos para assistir culto. Nós viemos para prestar culto. E prestar culto existe da nossa parte um desenvolvimento com os membros que nós temos. O primeiro é a boca. Tem crente que na hora do louvor não faz nenhum esforço para louvar a Deus. Abra sua boca para louvar a Deus. Faça dos seus membros adoração ao Senhor. Então ele vem como somente espectador, e de espectador ele também vem como crítico. Essa música está muito fria, essa música eu não gosto, o culto está demorando. Então, além de ele vir para assistir realmente o culto, ele vem com o espírito de criticar o que está acontecendo no culto. Mas você precisa ser um participante ativo. Você foi salvo para servir a Deus e ao próximo, e é na igreja que dá oportunidade para você fazer isso. Então você precisa ser um membro que trabalhe na obra do Senhor. Vamos ler esse texto aqui que eu achei até interessante, que a irmã Eliane fez um devocional lá na casa da irmã Runilda, na sexta-feira, e ontem também não cobriam, mas ele pode ser aplicado a nós. João, capítulo de número 15, não está aqui no meu esboço físico, mas está no meu esboço mental. Ele diz algo muito interessante para aqueles que não produzem frutos. João, capítulo de número 15, ele vai dizer, João 15, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Então nós temos aqui Deus como a videira verdadeira, nós temos Jesus como a videira verdadeira, Deus como agricultor, e nós como ramos. Todo ramo que estando em mim, todo ramo que
estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então o que ele está dizendo? Que aquele que está nele, que somos nós, ele não dá fruto, ele vai cortar, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E ele vai dizer: vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. Como não dá o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ele vai dizer: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, qual é a aplicação que nós tiramos aqui? Que o ramo precisa estar arraigada na videira chamada Jesus Cristo, para que ele possa dar frutos. Caso esse ramo não der fruto, o Senhor corta. Não está falando da perca da salvação. Está falando que Deus, ele deixa de lado essa pessoa. Deus deixa essa pessoa nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios caminhos. Então, irmãos, é isso que tem acontecido com relação à obra de Deus, com relação ao serviço de Deus. Muitos só estão na lista dos membros dos congregados, mas não dão nenhum fruto. Por quê? Porque não permanece na videira, porque não vêm para os cultos, não participam das atividades da igreja e não dão nenhum fruto. E está entregue ao seu próprio caminho. Ou seja, Deus o deixou e ele vai pegar aquele que dá fruto, ele vai dar mantimento para que aquele que está dando fruto produza mais fruto ainda. Aí só que há uma questão muito importante. Sabe quem é que perde, irmãos? Aquele que não está dando fruto. Esse ele vai perder. Porque quando nós damos frutos, quando nós trabalhamos na obra do Senhor, aí é aquele versículo áureo de 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, há uma recompensa para aqueles que trabalham na obra de Deus, como para aqueles que trabalham também no serviço secular. Você trabalha 30 dias e ao final do trabalho você recebe. Mas para o Senhor você trabalha a vida inteira, e nessa vida e no porvir também você vai receber. Então, irmãos, há uma responsabilidade para aqueles que querem ser membro, é de trabalhar na obra do Senhor. Por exemplo, no ensino, você pode ser aquele professor da escola bíblica dominical, você pode ser aquele evangelista. Na beneficência, aquela pessoa que vai usar os seus dons de caridade. No evangelismo, em missões. Ou seja, tudo isso você pode trabalhar na obra do Senhor. E alguém pode perguntar: mas pastor, na igreja tem trabalho? Tem trabalho. A igreja tem muito trabalho. A dificuldade é como Jesus disse: a obra é grande, mas os trabalhadores são poucos. A obra é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos que querem trabalhar na obra do Senhor. Então, irmãos, terminou meu tempo. Se Deus quiser, domingo nós vamos continuar, que eu quero terminar esse estudo aqui, que o meu propósito é iniciar um estudo de homilética. Tá bom? Então, acredito que domingo que vem nós vamos encerrar. E fique com essa mensagem ao seu coração. Nós precisamos ser incentivador uns dos outros.
uns dos outros. A cada dia nós precisamos estimular uns aos outros. Então seja aquele que estimule, que incentive, não aquele que critica somente, mas aquele que incentiva os crentes, os irmãos a virem para a igreja e trabalhar na obra do Senhor. Vamos orar. Depois dessa oração, nós estamos divididos em classes. Querido Deus, nosso eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor, porque antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para sermos santos, para sermos irrepreensíveis e para, antes de ir aos céus, trabalhar na Tua obra, Senhor. E nós somos privilegiados, porque da nossa parte não tem nada, Senhor, que glorifique, que exalte pelas nossas próprias obras ao Senhor, Pai. Mas a Tua misericórdia, a Tua graça nos alcançou e o Senhor tem nos usado para o cumprimento dos Teus propósitos, para o cumprimento do Teu reino aqui nessa terra. Senhor, dou graças a Deus, a essa igreja, a Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, que aqui, Senhor, nós temos irmãos que colocam a mão na seara, que trabalham na seara, Senhor. Mas também nós reconhecemos, Senhor, que existe aqueles que estão dormindo espiritualmente. Reconhecemos que tem aqueles, Senhor, que têm procurado outras coisas, a não ser trabalhar na Tua obra, Senhor. Senhor, ajuda-nos a honrar o compromisso que temos, porque nós iremos dar conta de todas as nossas atitudes, como também, Senhor, iremos receber galardões por todos os nossos trabalhos. Louvado e exaltado seja o Senhor, Pai. Continue a nos ajudar para que possamos estimular, incentivar aqueles que não estão fazendo nada para o Senhor e não estão dando fruto, para que possa dar fruto, Senhor, para que eles não percam o galardão que o Senhor tem a dar para aqueles que trabalham na Tua obra, para aqueles que vêm à Tua igreja. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Estamos divididos em salas.